Conexão com a cantora e pregadora Márcia Bandeira. Nós vamos refletir no Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 5. Eu quero meditar com você nesta passagem, uma passagem bastante conhecida. Evangelho de Lucas, capítulo 5, de 1 ao 6. Essa passagem traz como título A Pesca Maravilhosa. Então diz assim: e aconteceu o quê? Apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. Ele está falando de Jesus. A multidão estava apertando para ouvir a palavra de Deus que ele pregava e que ele ensinava. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão Pedro, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava do barco aquela multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Mas porque mandas, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhe as redes. Irmãos, essa é uma passagem muito importante, de muita relevância, tanto para a igreja, para o povo de Deus, em toda a terra, para a igreja como um todo, quanto para cada um de nós de maneira particular e especial. Então eu quero dar como título dessa palavra: não largue as redes. Grave isso. Não largue as redes. Esse texto aqui que nós acabamos de ler fala bem claramente de uma pesca que o texto traz, intitulando de pesca maravilhosa. E embora esses 6 versículos sejam breves, esse capítulo é breve, é pequeno, ele evoca para nós muitas verdades importantes. E eu quero destacar aqui 2 verdades. A primeira dela é uma pergunta que o Espírito Santo de Deus faz para mim e para você hoje. Para você que nos assiste pela live, para você que nos escuta pelo rádio. E a pergunta dessa primeira aplicação, dessa primeira verdade que esse texto está nos revelando é: qual tem sido a sua atitude diante das grandes lutas dessa caminhada? Como você tem reagido? Qual tem sido a sua atitude diante das lutas, diante de resultados que você esperava que fosse melhor, que fosse maior, ou de repente, nesse tempo ainda, de nenhum resultado bom? Qual tem sido a sua atitude? Os versos 2 aqui nos informa que quando Jesus chegou à beira desse lago chamado Genezaré, ele notou, preste atenção nisso, ele notou que haviam 2 barcos vazios, deixados pelos pescadores que já lavavam as suas redes.
Pense que ali era um lago, era um local de pesca. Obviamente haviam muitos barcos. Mas Jesus notou 2 vazios. A primeira aplicação que eu tenho é que a tua vida, a tua situação ou o teu ministério é como esse barco. E entre muitos, Jesus já notou o teu barco. Jesus já observou a tua vida. Jesus já notou o teu ministério. Jesus já está olhando e percebendo o que está acontecendo contigo. Então esses 2 barcos, Jesus notou que estava vazio. Mas Jesus não se apressou. Ele apenas pediu um dos barcos. E o texto deixa claro que este barco, este era o barco de Pedro. Então ele vem e pede que Pedro ceda esse barco para que ele entre. E ele se afasta um pouco para que daquele barco, ele pudesse pregar as multidões que estavam ali, apertando Jesus para querer ouvi-lo. Então essa verdade que Deus nos traz hoje de maneira muito clara nesse texto, é que esse barco, ele representa o centro da vontade de Deus também. Esse barco, ele é o lugar onde Jesus deseja que eu e você sempre estejamos. Jesus pede esse barco emprestado para Pedro, embora vazio, ali parado. Sabe, tem horas, irmãos, que a situação não está fácil, da minha vida, da sua vida. Talvez seja na tua área espiritual, talvez seja da tua família, talvez seja de uma área ministerial, esse barco. E Jesus está pedindo. A Bíblia diz: lança o teu cuidado sobre o Senhor. Lança a tua ansiedade sobre o Senhor. E assim como Jesus solicitou o barco de Pedro, Ele está dizendo: deixa eu entrar neste barco. Deixa eu sentar neste barco e dali Deus vai ministrar algo para a tua vida. Então este barco, nessa primeira aplicação, ele representa o centro da vontade de Deus, o lugar onde Jesus deseja que você esteja. É a tua vida, é o teu ministério, é a tua casa, é a tua família, a tua vida espiritual. E o texto diz que aqueles pescadores, eles deixaram os barcos, eles saíram dos barcos, e por isso mesmo Jesus notou que o barco estava vazio. Então descer do barco, irmão, também simboliza sair da vontade e da direção de Deus. Se o barco é a direção, o lugar onde Deus deseja que você esteja, sair do barco, deixar o barco, é sair do centro da vontade de Deus. Descer do barco é abandonar o posto. Muitas vezes é abandonar a igreja, é abandonar o caminho, é deixar o lugar que Jesus preparou e planejou para você. E isso, irmão, deixar o barco não é somente contrariar a vontade do Senhor. Deixar o barco também é muito triste. É muito perigoso deixar o barco. Abandonar, sair da vontade de Deus. Além de triste e perigoso, pode ter um resultado desastroso. Sair do barco e abandoná-lo por causa das adversidades é muito triste. Pode trazer um resultado desastroso para nossas vidas. Por exemplo, em 2 Timóteo, capítulo 4, verso 9, nós temos um exemplo lamentável disso.
Ali você conhece a passagem, talvez você já leu bastante vezes. E ali o apóstolo Paulo, ele está fechando as cortinas do seu ministério. Ele já sabe que ele vai ser entregue como sacrifício. Ele vai ser morto por amor ao evangelho. Então ele escreve para o jovem Timóteo: vem depressa comigo, Timóteo. Vem ter depressa comigo. E o apóstolo Paulo diz: olha, eu estou sozinho. Muitos me abandonaram. E ele diz: vem depressa ter comigo, Timóteo, porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi lá para Tessalônica. Demas abandonou. Quem era Demas? Demas era um cooperador, era um dos cooperadores de Paulo, era um dos cooperadores do ministério. E a Bíblia menciona Demas por 3 vezes. Na primeira vez que a Bíblia menciona Demas, ele menciona como um cooperador, como um ajudador. Na segunda vez, ele é mencionado somente o nome dele, mas na terceira vez, ele é mencionado como um desertor. Há alguém que sai do seu posto, alguém que larga tudo, que não suportou a adversidade. Embora Demas tenha sido alguém que teve o privilégio de trabalhar para o Senhor, de ser escolhido por Deus. Não, a Bíblia não menciona o porquê. A Bíblia só mostra a última vez que Demas aparece na Bíblia como um desertor, alguém que abandonou o evangelho. Infelizmente, hoje, há muitas pessoas que estão tendo a mesma atitude, abandonando o barco, desertando da fé. Começam bem a carreira, começam a todo vapor, começam bem a caminhada, mas como Demas, eles acabam sendo desertores da fé. A segunda verdade que esse texto nos mostra é que o Senhor não se limita a resultados frustrantes. Você está entendendo? O nosso Deus, Ele não se limita a resultados frustrantes. Irmão, quando tudo parece acabado, quando tudo parece que não tem mais jeito, o meu Deus, o nosso Deus, tem sempre um reinício, porque Ele tem um propósito em cada situação. O texto aqui continua dizendo que após saírem do barco, a segunda coisa que esses pescadores fizeram foram lavar as suas redes. Irmão, o ofício de um pescador não era nada leve, não era nada fácil. Esses homens, como pescadores, eles enfrentavam noites terríveis. A Bíblia diz que Pedro disse que eles labutaram a noite toda. Não era fácil o serviço de um pescador. Eles enfrentavam noites, algumas vezes de tempestades repentinas. Eles enfrentavam cansaço. Algumas vezes enfrentavam um mar revolto. Eles enfrentavam as incertezas diante do perigo que o mar apresenta. E, no entanto, o texto diz que no final da pescaria, mesmo enfrentando todas as atribulações que uma noite de pesca e de labuta apresentava, no final eles poderiam ter o resultado bom, que era olhar para as redes e ver os peixes ali. Só que desta vez foi diferente, porque eles foram horas a fios, horas jogando a rede, puxando a rede, horas de esforços físicos.
e joga a rede, puxa a rede, não vem peixe. O trabalho não rendeu nada. Durante a noite, várias vezes jogando a rede, e na última vez, o resultado foi frustrante. Não havia peixe na rede. A pesca foi frustrante. Não havia resultado nenhum. Portanto, essa segunda aplicação, se o barco é o centro da vontade de Deus, irmão, a rede aqui, ela representa as nossas ferramentas, a sua habilidade, o seu dom, o seu ministério, a sua vocação. As redes aqui representam o teu talento, os teus dons, os projetos que Deus tem colocado nas tuas mãos para você desenvolver. E quantas vezes, assim como Pedro e assim como aqueles pescadores, você está enganjado na obra de Deus, servindo ao Senhor com seus dons, com seus talentos, com as suas habilidades. Você está realmente cumprindo o ID de Jesus de maneira fiel, de maneira dedicada, muitas vezes em lágrimas, muitas vezes enfrentando temores, enfrentando as pedradas, resistindo às tentações. Eu fico imaginando Pedro e aqueles pescadores, antes de entrar no barco para pescar, eles deixaram suas famílias, eles deixaram as suas casas, na esperança de ir para uma pesca e trazer resultados. Eu acredito que eu estou pregando para alguém aqui que está me ouvindo, através dessa live, através da rádio, que tem vivido uma vida de renúncia, que tem derramado lágrimas, que tem lutado lutas espirituais, que tem sofrido na sua carne, no seu corpo e até mesmo no seu emocional, mas tem sido fiel a Deus, tem enfrentado os percalços de um ministério que muitas vezes traz decepções, pessoas te decepcionam. Você tem enfrentado na sua caminhada, no seu ministério, os percalços da ingratidão de muitos, o abandono de muitos. Você tem vivido uma vida de renúncia, de piedade, mas de repente, depois de lutar tanto, enfrentando as inseguranças de uma caminhada, as decepções, os medos, muitas vezes, quantas vezes o medo vem te assaltar? Quantas vezes, quando você vai deitar, são tantas preocupações com este ministério, são tantas preocupações com este barco em que você entrou e enganjou com os seus dons, com as suas redes. Quantas vezes, por causa das preocupações, algumas vezes você tem sentido a sua carne tremer. Isso acontece comigo, irmão. Coração dispara, a mente não para, porque a responsabilidade espiritual e ministerial com as coisas de Deus é grande, é sério, é muito sério. E você deixou tudo para ser fiel a Deus, assim como aqueles discípulos deixaram tudo para trás e foram às redes, e foram à pesca, e foram à luta.
Muitas vezes você está assim. E isso lembra o que Paulo escreveu na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 1, verso 8. Paulo diz: olha, irmãos, eu não quero que ignoreis as tribulações que nos sobreveio na Ásia, pois nós fomos sobremaneira agravados, mais do que podíamos suportar, de modo tal que até da vida nos desesperançamos. Paulo, na região da Ásia, enfrentou um perigo tão grande, uma luta tão grande, uma luta de morte. E ele diz aqui que eles foram sobremaneira afligidos, agravados, além das forças, acima das forças, e a ponto que eles pensavam que ele pensava que ia morrer. Quantas vezes nós estamos assim? Mas neste momento, Deus tem uma palavra de vitória para você. Talvez Pedro e os outros pescadores, olhando para as suas redes, pensaram: gente, mas o que foi que aconteceu? Não pescamos um peixe. Qual foi a razão? Talvez você, depois de uma caminhada de tantos anos, de tanto labutar, você pensa: o que está acontecendo? Você olha e não vê os resultados esperados, os resultados tão sonhados, tão esperados. E aí você pergunta: qual é a razão? Qual foi a razão de Pedro e os pescadores não terem nenhum peixe ali? Será que em algum momento da vida eles foram relapsos? Será que eles foram negligentes? Será que lhes faltou perseverança? Será que eles foram em algum momento descuidados no barco, na pesca? O que foi o erro? O que foi que aconteceu? O texto diz que não foi isso. Ele olhou para Jesus, Pedro olhou para Jesus e disse: mestre, nós labutamos arduamente a noite toda. Pedro conhecia o mar, como pescador ele conhecia o mar. Ele sabia muito bem lidar com os barcos. Ele sabia muito bem lidar com as redes. Eles sabiam o horário bom para pescar. Provavelmente eles tinham a noção, mais ou menos, de onde havia peixe, de onde lançar a rede, mas não tiveram resultado. E isso acontece muitas vezes comigo e com você. Onde foi que nós erramos? Talvez você não esteja errando, mas a Bíblia nos mostra aqui neste texto que nem todas as vezes, apesar da nossa luta, apesar da nossa fidelidade e da nossa perseverança, nem todas as vezes os resultados são no tempo que nós queremos, da maneira que nós queremos e do jeito que nós queremos. E quando isso acontece, é porque Deus tem algo maior e melhor para te dar. Deus tem um resultado maior e melhor do que você espera. Quando Deus permite que não vejamos logo os resultados e da maneira que nós queremos, é porque Ele quer testar a nossa perseverança. O texto diz que Pedro olhou e disse: nós pescamos a noite toda e não houve resultado. Não é agora, né, que vai ter. Mas Pedro olha para Jesus e diz assim: bom, mas como é o Senhor que está mandando, eu vou lançar a rede. E o texto diz que ele lançou a rede e foram tantos peixes a ponto de rasgar as redes
a ponto deles terem que pedir ajuda aos outros barcos, aos outros pescadores, para que não fosse a pique. Deus deu uma pesca maravilhosa. No tempo de Deus você vai ter resultado. O que Deus está querendo de você é perseverança. Olha, quando eu olho para esse texto, eu lembro de um homem que eu admiro muito, um grande missionário chamado Adoniran Judson. Esse missionário foi um dos missionários pioneiros num país chamado Birmânia, no iniciozinho do século XIX. Adoniran Judson chegou ali, e a biografia deste homem diz que não havia nenhuma alma ali que conhecia Jesus. Mas ele chegou na Birmânia e ele começou a estudar a língua birmanesa durante um ano. Durante um ano ele estudou e ele começou a escrever a próprio punho uns panfletos em que dizia assim: quem é Jesus? A pergunta que ele escrevia: quem é Jesus? E nesse texto ele explicava em alguns versículos bíblicos quem era Jesus. Mas a biografia de Adoniran Judson diz que ele sofreu muito. Ele foi perseguido. Ele distribuía esses panfletos, mas os birmaneses não aceitaram, ignoraram. Uns jogaram fora, outros rasgaram, outros engavetaram. A polícia da Birmânia perseguiu Adoniran a ponto de prendê-lo. Ele sofreu tanto. Houve momentos em que ele sofreu de maneira tão prolongada, faziam com que Adoniran Judson andasse sobre brasas, descalço, a ponto da sola do seu pé sair. Penduravam Judson de cabeça para baixo e o seu rosto esbarrava no chão, arrastava no chão, e os policiais jogavam vermes para que viessem o seu rosto para lhe incomodar. Adoniran Judson perdeu ali na Birmânia a sua esposa e 2 dos seus filhos. E nenhuma alma era salva, ele não via resultados. Depois de quase 10 anos, 10 pessoas se converteram. Depois de muito sofrer. Na sua biografia, Adoniran diz que durante 10 anos ele sofria de uma tristeza contínua, o que hoje nós sabemos que é depressão. Ele tinha essa tristeza contínua que não saía do seu coração, portanto sofrer fazendo a obra de Deus. Depois de quase 10 anos, 10 pessoas se renderam a Jesus. E os pastores do seu país de origem, alguns missionários disseram: Adoniran, que bom, agora nós sabemos por que Deus te enviou para aí. 10 pessoas se converteram, mas ele escreveu dizendo: olha, mas eu não sei se essas 10 pessoas são realmente convertidas. Ele já estava desacreditado. Mas a história de Adoniran diz que houve um tempo em que um senhor de meia idade chegou com ele vindo do interior da Birmânia e disse assim: o senhor é cristão? Ele disse: sim, nós sabemos que o senhor é cristão. Nós temos um grupo de cristãos e nós queremos saber mais sobre o Senhor Jesus. O senhor pode nos explicar? E Adoniran ficou espantado, ficou surpreso, e ele pensou: quem são esse grupo de cristãos? Uma semana depois ele viajou para o interior da Birmânia e chegando lá, para sua surpresa, haviam mais de 30 cristãos esperando por ele. E ele chegou e disse: nos ensine quem é Jesus, nos fale de Jesus. Nós não sabemos muitas coisas, mas nós somos cristãos e nós queremos conhecer esse Jesus. E Adoniran Judson disse assim: quem é esse missionário que está pregando para vocês? Ele disse assim: não há nenhum missionário. Então como é que vocês conheceram Jesus? Nós conhecemos a Jesus através de um panfleto que eu achei na gaveta de um tio meu, que está escrito: quem é Jesus?
E nesse panfleto nós temos alguns versículos que explicam quem é Jesus. Irmãos, esse panfleto havia sido redigido do próprio punho por Adoniran Judson. E Adoniran Judson se encheu de alegria ao ver mais de 30 convertidos e passou a mão na Bíblia e colocou novamente a Bíblia a escrever, a traduzir para a língua birmanesa. Há algum tempo atrás ele tinha traduzido todo o Novo Testamento para a língua birmanesa e tocaram fogo na casa dele. Ele havia perdido 10 anos de trabalho, mas naquele momento ele estava diante de um grupo e ele passou novamente a mão na Bíblia e nos livros e começou a ensinar quem é Jesus. No final da estadia daqueles anos de Adoniran Judson na Birmânia, ele deixou mais de 60 igrejas implantadas, mais de 200 nativos birmaneses preparados para pregar a palavra. Alguns anos atrás, um grupo de cristãos chegou na Birmânia e perguntou: como é que vocês conheceram o cristianismo? E eles responderam: foi nossos pais que nos pregaram. Sim, mas como é que os seus pais conheceram Jesus? Ah, foram nossos avós. Mas e como é que foram que os seus avós conheceram a Jesus? Foi através dos nossos bisavós. Irmãos, remontando para o início do século XIX, o evangelho chegou à Birmânia através deste missionário chamado Adoniran Judson. Porque ele não saiu do barco e não largou as redes. Hoje a Birmânia é atualmente chamada de Myanmar. E ela tem de 2 a 4 milhões de cristãos, para a glória do nome do Senhor. E você vai sair do barco? Você vai largar as redes? 1 Coríntios capítulo 15, verso 58, o apóstolo Paulo diz: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, porque o vosso trabalho não é vão do Senhor. Não largue as redes, não saia do barco, não largue e não lave as redes. Não deixe de fazer aquilo que o Senhor Jesus mandou você fazer, porque você vai ter uma grande pesca, um resultado maravilhoso para a glória do nome do Senhor. Que Deus abençoe a tua vida através desta palavra. Continue firme, fiel e perseverante em nome de Jesus. Amém.